A paz do Senhor. Hoje eu quero falar sobre um homem valoroso, né? Ultimamente eu tenho falado sobre, né, as qualidades de alguns homens, né? Só que a própria Bíblia, ela fala, né, sobre a qualidade de alguns homens. A Bíblia diz que ele é valoroso, né? Porém, tem um porém na vida desse homem, né? Como teve um porém na vida de outros personagens da Bíblia, né? Que a Bíblia sempre falava que tinha um porém, né? E na vida desse homem também tem um porém, né? Como na nossa vida também tem. E às vezes esse porém, às vezes atrapalha um pouco, mas nada impede, né? Da gente alcançar a promessa do Senhor. Porque o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. De repente o homem pode olhar para você e falar assim, olha, você é isso, isso e isso, mas porém não dá, né? Mas quando Deus te faz uma promessa, o porém, né, é que na verdade faz toda a diferença, e eu vou te dizer por que mais na frente, né? Mas eu vou falar algo aqui que está no meu coração, de algumas coisas que eu andei observando, né? E que o Senhor tem falado comigo bastante, algumas coisas ele fala mais, outras fala menos, né? E eu fico observando, né? E uma dessas coisas, às vezes, são coisas que às vezes incomoda, né? Às vezes incomoda. Uma delas é a velhice. Eu, sinceramente, é assim, às vezes a gente olha a idade e fala assim, gente, como é que pode, né? Mas, às vezes você está vivendo uma certa adrenalina, né? Você está em movimento, você vê as coisas acontecendo, coisas que você tem que fazer, né? Como Deus tem sido bom na sua vida, né? Não tem como você parar e falar assim, poxa, eu tenho tal idade. Não tem como, né? Às vezes você está vivendo coisas que você nunca viveu na sua vida. Aí você volta atrás e fala, poxa, quando eu era adolescente eu não vivi isso, né? Cheio de complexo, eu sou isso, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou gordinho, eu sou isso, aquilo outro, né? Aí chega numa certa idade também, você já fica adulto, você está naquele corre-corre, naquele, né? Você está tentando, né? Formar algo, fazer algo, né? Você tenta, né? Abraçar o mundo com os braços, né? Então são fases que vai passando na sua vida, que você chega em certa idade e você fala, poxa gente, né? De certa forma eu estou vivendo a minha melhor fase, né? Porque é aonde que a gente se aceita mais, a gente se valoriza mais, a gente vê que, né, que tudo que a gente passou de certa forma valeu a pena para você poder amadurecer, para você poder crescer mentalmente, né? Para você, na verdade, ser livre, porque às vezes quando a gente é muito nova, a gente fica presa, eu não faço isso porque eu tenho vergonha disso, não quero fazer aquilo porque eu tenho vergonha daquilo outro, ou aí eu sempre tenho algum impedimento, mas chega uma certa idade e você fala, poxa, eu sou livre. Eu faço o que eu quero, né? De acordo, nós como evangélicas, né? A gente já faz de acordo com a vontade de Deus, né? Então, nada impede da gente ser feliz. A nossa idade não quer dizer nada, né? Que até porque quem nos renova é Deus, quem nos cura é Deus, né? Quem nos dá vida é Deus, né? Hoje em dia, graças a Deus, você vê gente morrendo aí com 100 anos, ou tá com 100 anos, tá fazendo coisa ainda, tá com 90 anos. Lógico que todo mundo tem o dia de partir, né? Mas nós estamos felizes porque as pessoas com mais idade é que estão na frente de muitas coisas aí. Estão na frente aí de várias, né? É, coisas importantes. Então nós temos que louvar a Deus por isso, né? E outra coisa também falar sobre medo, como eu falei, estava falando sobre que a nossa mente ela vai mudando. Eu não sei se eu tive muito medo na minha vida, a verdade é essa. Né? Às vezes tive medo bobo, né? Como eu vejo alguns pregadores falando, eu já vi um pregador falando que a gente tinha medo de mula sem cabeça, né? Mas a verdade é que a gente passa por tantos momentos na nossa vida, né? Que a gente
tem momentos que Deus fala, a próprio Deus fala para a gente ser forte e corajoso, né? E quando às vezes as pessoas veem a gente falando sobre medo, isso não quer dizer que a gente está com medo de alguma coisa perigosa, não é isso. Eu, sinceramente, quando eu falo que eu tenho medo de alguma coisa, eu tenho medo de entrar em problemas, né? Que não são meus. Eu tenho medo de me envolver com pessoas erradas. Eu tenho medo de fazer coisa errada, né? Eu tenho medo, né? Que o gato tem medo de água fria, de gato escaldado tem medo de água, né? Eu acho que tem um dizer mais ou menos assim que eu não estou sabendo dizer direitinho, que eu esqueço, né? Então, o que acontece? Então a gente tem medo desse tipo de coisa. E um dos maiores medos da gente, que somos cristãos, é de pecar. Esses são os meus medos, a verdade são essas, né? É essa. Mas quando a gente está realmente em perigo, até alguma coisa muito séria acontecendo, o nosso medo a gente coloca diante de Deus, né? Eu mesma, eu nunca tive ninguém para me defender. Eu nunca tive ninguém para falar só, olha, qualquer coisa você fala comigo. Eu nunca tive. Então eu passei a minha vida todinha eu mesma me defendendo. Ou então, quando o negócio estava feio, eu corria, né? Na verdade, eu corria para os pés do Senhor, como sempre foi assim. Então, quem sempre me defendeu até hoje foi Deus. Quem sempre me orientou até hoje foi Deus. Eu já tive um momento na minha vida de eu olhar assim e ficar meio preocupada, né? Que a gente fala é preocupada, né? E Deus deu recorrer a uma pessoa e falar, poxa, isso, não quero nem saber. A pessoa dava as costas e ia embora, tipo assim, o problema é seu, não é meu. Virava o ombro e ia embora. Então, era eu mesma que tinha que resolver. E como eu resolvia isso? Eu resolvia na oração. Essa é a verdade, né? Como sempre fiz, né? Eu sempre faço isso. Eu não tenho como resolver meus braços, não tem como, né? Então, se a gente for falar assim, não, eu posso recorrer a tal órgão, recorrer, nem sempre funciona. A verdade é essa, né? Que o mundo é tão complicado, né? Então, isso são coisas para a gente falar depois, que eu não vou entrar nesse detalhe agora. Então, quem sempre me defendeu foi Deus. Outra coisa também que eu quero falar é sobre inveja, né? O Senhor me deu, eu sempre tenho ouvido assim sobre inveja, né? Sobre falsidade, na verdade, falsidade, mas eu acho que é sempre a falsidade acompanhando da inveja. Creio que sim. Porque são duas coisas que não prestam. A falsidade não presta e a inveja também não presta, né? E a gente tem que orar muito a Deus, né? Que eu creio que isso aí a inveja é um espírito, né? Algumas pessoas falam que é espírito. Então, eu creio assim, né? Que a pessoa invejosa é meio complicado. É triste. Às vezes você olha a pessoa, você vê a pessoa assim, poxa, a pessoa é top, tem inveja de quê? E como eu tenho ouvido muito sobre pessoas falsas, pessoas invejosas, né? E algumas pessoas falam assim, ora para isso. E eu vou falar com toda sinceridade, tem coisa que eu não gosto de falar, mas o Senhor, ele realmente, acho que ele me revelou, né? Ele me revelou a pessoa da inveja, a pessoa invejosa. E eu até fiquei um pouco surpresa, não muito, mas fiquei. Aí eu fico pensando assim, poxa, será que a pessoa não se vê, né? Pessoa tão perfeita. Eu falo assim, quando eu falo perfeito, não é que a pessoa é perfeita, que não peca, que não tem defeito, não. Mas Deus, tudo que Deus faz é perfeito, né? A pessoa perfeita, a pessoa, né? Uma pessoa mais na frente, né? Tem pessoas que ela é bem mais na frente, né? Tem todo tipo de estudo, todo tipo de curso, já fez, já aconteceu. Então a pessoa, né, top, vai ter inveja para quê, né? A verdade é essa, para que a pessoa vai ter inveja? Deus já fez tanta coisa na sua vida, vai ter inveja para quê? E verdade é que inveja é um demônio. E às vezes pessoas têm tudo, mas perseguem outras pessoas que às vezes não têm nada. Porque na verdade a inveja, dependendo da inveja, a pessoa fica numa situação que começa a perseguir, começa a fazer coisa com as pessoas por inveja. E uma coisa que, com toda sinceridade, que eu indico, né, as pessoas que sentem inveja, é fazer o que eu falei, que eu já contei aqui. É ir para os pés do Pai. Senhor, tira isso de mim, porque de repente isso pode estar te atrapalhando em alguma coisa. A coisa que é mais difícil que tem é o sonhar, mas na verdade eu tive, não sei se foi um sonho, se foi uma revelação, o que foi, que eu estava dormindo,
mas eu tive e Deus me mostrou quem era a pessoa, entendeu? Deus me mostrou quem era essa pessoa, mostrou perfeitamente. Então eu acho que não tem necessidade. Aí eu fico perguntando, meu Deus, inveja de quê? Só se for inveja de Deus, né? Porque a única coisa que eu tenho no momento é Deus, né? Que é Deus que me dá tudo, é Deus que é o meu tudo, né? Então não tem necessidade disso, né? Porque aquilo que eu tenho é Deus e qualquer pessoa pode se render a Deus, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, né? Então a gente tem que buscar o Senhor, não tem por que ter inveja de ninguém, né? E, e era isso que eu queria estar falando primeiro, né? Tem outras coisas também que eu vou entrar que eu vou estar falando, mas não vai ser muita coisa, vai ser bem rápido, né? A pessoa que eu vou falar da Bíblia é Jefité. Jefité era um homem valoroso, né? Muito valoroso. A Bíblia diz e a Bíblia não mente. Então eu fico imaginando, ele era valoroso por quê? E de acordo com que eu fui lendo a história, eu fui percebendo que ninguém reconhece o valor de uma pessoa se realmente ele não tiver valor, né? Então, a Bíblia diz que ele era um homem valoroso, porém a sua mãe era uma prostituta. Creio eu que era um homem casado que teve um caso com uma mulher, né? Com a mãe dele e ele nasceu. Só que diz que esse homem teve filhos com a mulher dele. E esses filhos cresceram, né? E quando chegam a certa idade, aconteceu algo que acontece muito. O filho que não é do casamento, se a justiça não entrar, ele, na verdade, ele pode não ter nada, não ter parte na herança do pai. Mas ainda bem que existe justiça, né? Por isso que a gente luta para a justiça permanecer, para a justiça não ser mudada, a verdade é essa, né? Então, os filhos cresceram e falaram, você não tem parte mais de nada aqui. Virou para ele, né? Falou que não tinha, e colocaram ele para correr, foi embora. Ele teve que sair dali. E uma coisa que eu achei interessante é que ele não lutou, ele não brigou, ele não falou nada, ele foi embora. Quantas das vezes, né, você sabe que você tem direito a alguma coisa, você sabe que você pode falar alguma coisa, né? Você sabe que se você, como eu poderia dizer, reagir, né? De repente você consegue provar, você consegue alcançar alguma coisa. Mas não foi o caso de Jefité. E muitas das vezes nós estamos assim. Tem coisas que não adianta você ficar batendo de frente. Às vezes a situação é tão complicada que se você for bater de frente, você vai ter que bater de frente de muita gente. Você só vai se cansar. Então a gente tem que ir lá para aquela palavra que diz, né? Que a guerra não é nossa, a guerra é do Senhor. Então é o Senhor que luta. Deus sabe como agir, Deus sabe como falar, Deus sabe, né? Como resolver aquele problema. Essa é a verdade. Então você vai passar a saber, realmente a gente passa a saber de muita coisa. Mas é aí que a gente tem que saber quais são as decisões que nós temos que tomar. Não é verdade? Nós temos que saber. Igual Jesus, ele se via no meio da multidão, ele tinha seus discípulos, mas tinha aqueles mais chegados de Jesus. Então, se a gente for brigar, ele vai brigar com muita gente. Então a gente fica observando, em vez de falar esse vai, esse não vai. Vai fazer igual o Gideão dos 300, esse vai, esse não vai. Esse vai estar comigo, esse não vai estar, né? Esse vai estar perto, esse vai estar mais longe, né? A verdade é essa. E aí você não arruma briga com ninguém. Não arruma. A gente tem que saber, né? Separar as coisas, né? Fulano, não, esse fulano aqui eu quero coladinho, aquele lá, ó, deixa ele lá mesmo onde que ele tá, naquele cantinho. E tem pessoas que às vezes até saiu da sua casa, da sua vida, você quer até trazer, às vezes não é nem tão ruim assim, mas você vê que às vezes uma coisinha que ele faz, você já vê que o negócio não fica bom, então você deixa ele quietinho lá. É assim que ele tem que fazer. Então Jefité, ele não arrumou confusão com ninguém. A terra foi onde ele nasceu, né? Ele poderia bater de frente porque ele também era filho, mas simplesmente ele foi embora. Ele não guerreou com ninguém.
E outra coisa também que eu achei interessante é que ele não saiu dali murmurando, poxa, tá vendo? Eu sofri de uma prostituta, né? Por isso que a minha vida é assim, destruída, a minha vida é assim, né? Me expulsaram da minha família, porque na verdade era a família dele. Ele foi, eu vou ter que ir embora. Não, Jefté foi embora. E depois que ele foi embora, ele se juntou com alguns homens, né? A Bíblia que fala que é ordinários, né? Homens ordinários, outros falam que eram homens, né? Que não eram de boa conduta. Mas tinha algo bom em Jefté. Jefté ele se misturou com outros homens que não eram da família dele, eram homens, né, com uma identidade meio assim, meio estranha, né? Não eram homens certos, mas ele não se deixou se corromper. Nenhum momento você fala que Jefté bebia, que Jefté fumava, que Jefté jogava, que Jefté fez alguma coisa errada. Eu não li isso na mensagem que eu li, eu não li isso na história dele. Mas ele diz que ele se ajuntou e caminhava com esses homens, né? E muitas das vezes você trabalha com pessoas assim, você estuda com pessoas assim, você vê algumas coisas na internet, mas você não se contamina, que a verdade é essa. O cristão não se deixa contaminar. E mesmo você fora, né, daquele ambiente que te favoreceu, que te favorece, que era da sua família, mesmo você não estando ali, mesmo você estando longe, mas você não mudou. E Deus está vendo isso. Então, como ele saiu calado, ele não saiu murmurando, ele foi embora, né? Então, o que acontece? Um belo dia, o negócio não ficou bom lá onde ele morava, na terra dele, né? Tinha o ex-dono daquela terra que a família dele morava, o povo de Israel morava, queria tomar aquela terra de volta, então ia entrar em guerra. Então, os anciãos, quando eu comecei a ler, falavam que eram os filhos que tinham botado para correr. Mas depois, os anciãos, que anciãos são esses? Anciões são esses que foi procurar eles, né? Os anciãos foram lá procurar ele para que ele estivesse na frente da guerra. E aí ele perguntou para ele, poxa, você me botou para correr, agora você quer que eu vá guerrear por vocês? Né? E aí, então ele falou assim, quer que eu vá guerrear por vocês? E eles falaram assim, nós queremos sim, queremos que você seja chefe e príncipe, né? Quero que você seja o nosso líder. E realmente o Jefté falou também que queria que ele, né? Ele não queria voltar de qualquer maneira. Ele queria voltar como chefe, né? Como líder deles, né? E ele voltou. Jefté era um homem normal. Era um homem normal, né? Mas é assim que Deus faz. E ele voltou, mas mas ele era muito inteligente. Ele era muito inteligente, né? E ele, assim, eu não sei se ele era guerreiro, porque a Bíblia não diz que ele era guerreiro, só falou que ele era muito, né, valoroso. E é assim que Deus faz, né? Às vezes Deus pega pessoas comuns, né? Às vezes não. Deus pegou Davi, um menino comum, né? Comum, trabalhava na roça, pegou outros, né? José também, que, né, ficava ali trabalhando para o pai, um menino, né, de família. Assim, e Deus pega pessoas simples, pessoas comuns, transforma em guerreiros, transforma em governadores. Deus pode transformar uma pessoa em quem Ele quiser, porque quem fez você, né? Quem fez eu, né? Quem fez todos os seres humanos foi Deus. Então Deus ele transforma qualquer ser humano naquilo que Ele quiser, entendeu? Tanto em inteligência como em cargo, né? Deus faz o que Ele quer fazer. E Jefté foi um desses, né? E diz que Jefté tinha que atravessar um lugar para o outro, né? Com certeza tinha que enfrentar muitos homens. E Jefté foi cheio do Espírito Santo. Às vezes as pessoas podem perguntar assim, mas como o fulano conseguiu isso? Como ele conseguiu passar por aquilo? Como ele conseguiu? Só que eles esquecem, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Tem coisas que você só consegue fazer cheio do Espírito Santo de Deus.
Não adianta, não, se fulano conseguiu fazer, eu também vou conseguir. Se for fazer, de repente pode se dar mal. Porque a verdade, tem coisas que o crente passa, só passa porque Deus está com ele, só passa porque está cheio do Espírito Santo. E se outra pessoa que está vazia for tentar passar, vai quebrar a cara, não adianta, e ainda vai passar vergonha. Isso serve para mim também. Então, eu sinceramente, eu não quero fazer nada que não é para mim. Dá para me fazer? Ó, eu faço. Se não der, não posso fazer. Ah, não dá para me fazer? Sim, eu vou aprender e vou fazer. Eu posso tentar aprender e posso tentar fazer. Mas, não dá para me fazer. Eu sinceramente, eu falo assim. Entendeu? Mas eu sei que Deus capacita, porém Deus escolhe a pessoa certa, né? Deus escolhe a pessoa certa, Deus não escolhe qualquer pessoa, não. Ele escolhe aquela pessoa que ele fez para aquele objetivo, para aquele propósito. Então, como eu já falei, se alguém tentar passar à frente, tentar impedir, tentar fazer, de repente pode dar ruim. A verdade é essa. Então, Jefité, ele foi com aqueles homens, né? E realmente eles fizeram ele como príncipe, como chefe. Foi eles que escolheram, né? E o que eu mais achei interessante, né? Que eles saíram da terra onde Jefité morava, foi atrás de Jefité em outro lugar e escolheu ele como chefe e transformou ele em príncipe. Então foi o povo que fez isso. E hoje em dia a gente também temos que escolher pessoas valorosas, né? Pessoas corretas, né? E pessoas cheias do Espírito Santo. Porque nós estamos em guerra, a verdade é uma guerra espiritual. Nós não temos que estar focado em dinheiro. Dinheiro vem, dinheiro vai. Mas tem pessoas que vão e não voltam mais. Às vezes a gente está correndo atrás de um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. Ah, não, se eu fizer isso, tem um dinheirinho aqui. Ah, se eu fizer aqui, tem um dinheirinho ali. Cuidado. Às vezes, por a gente estar correndo muito atrás de dinheiro, não sei se vocês vão entender o que eu estou falando. Tem pessoas do nosso lado chorando, tem pessoas do nosso lado gemendo, tem pessoas passando por momentos difíceis porque a gente está escolhendo o dinheiro e a gente não estamos escolhendo aqueles que estão nos representando. Jefité era um homem valoroso, era um homem, né? Com certeza foi escolhido por Deus, ele só tinha um defeito que assim, as pessoas achavam, né, que era um defeito, era um filho de uma prostituta. Mas aquele homem foi usado por Deus para libertar para defender aquele povo, porque aquele povo ia ser atacado, né? E Jefité não era qualquer pessoa, ele não vivia de qualquer maneira, ele não vivia assim, eu estou no meu mundinho aqui, eu nem quero saber o que está acontecendo, não. Ele ficava prestando atenção no que estava acontecendo e ele sabia ele sabia todas as histórias do povo. Tanto que ele mandou perguntar para aquele rei, né, o que ele queria com ele, né, com eles. E o rei falou, não, porque essa terra é nossa. Aí ele foi contar a história, né, para aquele rei, que na verdade aquela terra era do povo de Israel, sim. Porque na verdade eles pararam ali porque eles pediram passagem várias vezes para poder passar, para chegar à terra, em outra terra, e eles não deixaram. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, que se deparou com o Mar Vermelho, né? Eles pediram passagem, mas aquele povo, dono daquelas terras, não deixaram. Então eles tiveram, né, que ficar ali e guerrear, porque teve reis ali que entraram em guerra com o povo de Israel. Então o povo de Israel teve que lutar contra eles e Deus deu aquela terra para eles. Então eles queriam aquela terra de volta. Só que aí o que aconteceu? O rei não aceitou e entrou em guerra de novo com Jefité, né? Não ouviu Jefité, não deu a mínima para Jefité e teve que entrar em guerra de novo. Só que, como eu falei, né, Deus estava na frente, Deus estava no controle. De repente, Jefité não era um guerreiro, né? Nunca, de repente, ele tinha entrado numa guerra, mas ele pode até não ter estado em uma guerra,
Mas quem mandou ele, né, ou quem estava à frente dele é o general de guerra, que é o próprio Deus. Essa é a verdade. Quando Deus está, não adianta, porque não vai perder de maneira nenhuma. Essa é a verdade, não vai perder de maneira nenhuma. Só que antes dele entrar nessa guerra, né, ele fez um voto com Deus, que se ele ganhasse aquela guerra, né, se Deus desse aquele povo na mão dele, né, que ele ganhasse, que ele queria, né, ser alguém, ele queria realmente permanecer príncipe, permanecer chefe ali, né, então ele fez um voto com Deus que se isso acontecesse dele vencer, quando ele chegasse em casa, o que saísse da porta dele dava de oferta para Deus. E aí, quando ele venceu aquela guerra, que ele chegou em casa, quem saiu de lá de dentro foi a única filha de Jefité. E ele se desmoronou naquela hora. Naquela hora ele não acreditou no que estava vendo, né? Algo tão precioso que era a filha dele, né? Que ele poderia ali depois estar festejando, se alegrando com a filha. E aí ele deu por conta que ele tinha que dar a filha dele, né, a Deus, né, como ele tinha prometido. E aí ele falou com a filha dele aceitou, né, só que ela pediu para que ficasse 2 meses, né, fora com as amigas, né, chorando, porque ela não ia mais poder ter filhos, né, e também não poderia mais se casar por resto da sua vida. E aí foi cumprido realmente Jefité, né? Cumpriu aquilo que tinha prometido a Deus. E aí eu estava pensando, eu vou abrir agora mais uma aspas para poder falar sobre algo que eu também tenho meditado bastante sobre isso, né? Jefité, ele poderia ter desonrado, né, a mãe dele ali, ficar revoltado com a mãe dele ali, mas ele não ficou de maneira nenhuma. E só aí já começou, né, Deus agir na vida dele, porque às vezes tem filhos que não honram o pai nem honram a mãe. E isso também serve pra gente também, que às vezes a gente tá meio mal criado com o nosso pai, nossa mãe, porque a gente não é perfeito, né? Mas o Senhor tá sempre falando no meu coração, sempre me corrigindo, né? E às vezes eu ouço, né? Não estou falando eu não estou falando aqui de profissionais, não estou falando, estou falando, né? Para depois não ter problema, né? Eu tenho que explicar. Eu estou falando de às vezes você receber algumas mensagens e falar assim: ah, é sua mãe, mas você tem que fazer isso. É sua mãe, mas você não pode deixar de fazer aquilo. Entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, e às vezes são conselhos para você, de repente, desonrar a tua mãe ou passar por cima de uma ordem da sua mãe, ou então de você evitar para você não fazer o que é certo. E de repente você pode trazer maldição para a sua vida. Ou então você passar por um problema que você não precisava passar porque você foi ouvir qualquer um. Né? Que hoje em dia, né? Igual eu vi uma mensagem que era para tomar cuidado, porque hoje em dia todo mundo sabe de muita coisa, é doutor de muita coisa, mas no final não é nada. Então, eu estou falando dessa forma, só que a mensagem que eu recebi foi engraçada, porém foi um pouco pesada, porque falava pela palavrão, entendeu? Mas tinha um pouco de lógica, porque às vezes tem muita coisa na internet, tem muita gente que sabe de muita coisa, quer dar muito conselho, mas você tem que tomar cuidado, que aquilo ali é armadilha. Cuidado como você trata a sua família dentro de casa, que às vezes tem homens que tratam a mulher igual lixo, porque vê na internet. Tem mães, tem filhos que tratam a mãe com falta de respeito e pai porque ouve conselho na internet. Tem filhos também, né? Tem mães também que às vezes agem de alguma forma uns filhos, né? Porque, não, eu aprendi assim. E às vezes o conselho que você está ouvindo é de pessoas que não têm, como é que fala o nome? Elas não têm nem para a vida delas, conselho nem para a vida delas, que é direito para a vida dos outros, né? A verdade é essa. Porque uma coisa é você estar baseado na Bíblia, outra coisa é você estar baseado em qualquer coisa, em qualquer opinião, em qualquer conselho, né? Então, cuidado. Eu sempre falo isso para as pessoas: cuidado com o que você está ouvindo na internet. Vai para o joelho, vai orar, vai ver o que Deus vai falar. Cuidado.
Cuidado, porque você pode tomar decisões e depois vai chorar. Aí o que eu tô falando? Aí depois você não vai ter como chamar a pessoa que te deu um conselho para resolver aquele problema que você arrumou. Então, o que eu estava pensando é sobre mães, né? Sobre o desrespeito. Às vezes tem filhos que não respeitam os pais. E às vezes é complicado porque os pais também não fazem por onde, não respeita, né, a privacidade, não respeita os filhos, não acha que manda nos filhos, né? Muitos pais acham que os filhos são empregados e não são filhos, né? Que na verdade não é, né, eles não, os nossos filhos não são nem nossos filhos de verdade, né? Eles primeiramente é de Deus para depois ser nosso. Pelo menos foi isso que Deus falou comigo. Mas voltando, aonde eu quero chegar é o seguinte: Jefité, ele respeitou a sua mãe, mesmo sendo prostituta, você não vê ele reclamando. E voltando na parte da filha, que ele, né, infelizmente, ele fez um voto diferente, quem sabe foi a filha dele. E voltando para a parte de respeito, né, respeitar a mãe, aí também vem na minha mente a questão, né, de tantos homens que não respeitam as mulheres de maneira nenhuma. Tem homem que não respeita a mulher. Tem homem que ele esculacha, né, as mulheres. Se eles vêem alguma coisa se eles sentem inveja, eles esculacham, né? Se eles não são correspondidos de acordo, também eles esculacham as mulheres, né? Se por um acaso ele vê uma pessoa uma mulher fazendo algo que realmente não está de acordo, também eles esculacham as mulheres. E às vezes você vê que tem mulheres ali do lado dele, as esposas, que vê os homens esculachando, maltratando, fazendo alguma coisa com outra mulher, fica ali tranquila, ou então ajuda. A verdade é que quando uma mulher vê um homem maltratando, fazendo alguma coisa, esculachando, né, humilhando uma mulher, minha querida, você também está na fila, você me desculpe, porque a sua vez vai chegar. Porque se você vê o seu marido esculachando uma mulher e você não acha que aquilo ali é bom, é normal, minha querida, você está na fila, a verdade é essa. Porque tem homem que não respeita mulher nenhuma. Essa é a verdade, não respeita. Tem homens, outro dia eu vi na internet um homem, um casal, que os amigos estavam na casa desse homem e os amigos metiam o couro na mulher do homem, o homem não fazia nada. Quantos homens que vê amigos faltando dar na cara da mulher e ele simplesmente fala, se está fazendo porque você merecia. Você está entendendo? Então, os homens, tem muitos homens que não são amigos de mulheres, não, são amigos de homens, né? Dos seus amigos. A mulher é segundo, terceiro, quarto plano, então cuidado. Cuidado. Hoje pode ser essa mulher, amanhã pode ser você. E aí você não vai ter por onde correr, né? A verdade é essa, a não ser para Deus. Então, outra coisa que eu estava pensando também são homens, né, que gostam de esculachar a mulher, gostam, às vezes não respeitam as irmãs, não respeita, tem homem que não respeita a irmã, não respeita a mãe, não respeita mulher nenhuma, né? Mas pode acontecer também de amanhã depois ele tem uma filha, né? Tem uma filha, ai que coisa linda, é o amor do papai, né? É assim que funciona, né? É o amor do papai, é a minha princesinha, é o amor da minha vida. Só que ele esquece que aquela menina sua, aquela menina, né? Aquela menininha, né? Que é a sua hoje, né? Porque tem homens que não gostam, tem pais que não gostam de filhas. Tem isso também. Mas tem pai que gosta, né? Das filhas, tem o maior amor, o maior carinho, é tratado igual um bibelô, né? Mas as mulheres de fora é esculacha. A mulher de dentro de casa, de repente, esculacha. Mas a filha é a princesa. E aí pode acontecer que amanhã ou depois, a sua filhinha princesinha, o amorzinho também, pode ser esculachada na rua. Pode casar com um homem que aparentemente, né, é o Dom Juan, mas vai bater na sua filha, né? Vai judiar da sua filha. Pode acontecer isso, né? Porque às vezes quando é dos outros não tem problema, a gente acaba com a dos outros, né?
É igual outro dia eu vi uma pessoa falando, não, eu pegava a mulher dos outros e acabava com a mulher dos outros. Agora a minha, os outros querem dar valor. É assim que funciona, né? O que a gente planta, a gente colhe, né? A dos outros você pegava, esculachava e a sua, os outros querem dar valor. E aí, às vezes, é vice-versa. Às vezes você esculacha a mulher dos outros, né? E você pensa que, às vezes, eu acho que as pessoas vão esculachar o que é seu também. Porque não está tendo mais respeito. Os respeitos estão acabando, as pessoas não respeitam mais. Não respeitam mais as mulheres. Aí, de repente, está conversando com alguém e fala assim, mas as mulheres também não se dão respeito. Realmente, tem mulher que não se dão respeito. Mas o homem que é homem, se a mulher não está se dando respeito, deixa essa mulher para lá, né? Parte, procura, né? Você vai achar uma princesinha, você vai achar, né? Ou então, às vezes você já tem a sua, deixa dos outros para lá, ou deixa a mulher para lá, não esculacha não, não maltrata não, né? Porque a gente nunca sabe o dia da manhã. Porque quando é dos outros, a gente maltrata, a gente esculacha. Mas quando é da gente, né, dói bastante. Então a gente tem que fazer o que é certo. Para amanhã ou depois a gente não estar colhendo aquilo que a gente já plantou. Não respeitou ninguém, não respeitou a irmã, não respeitou a mãe, não respeitou a mulher dos outros, não respeitou, né? Mulher. Falou que a mulher não. Mulher. Só que às vezes as pessoas esquecem que mulher é que colocou o homem e a mulher é a mulher que coloca o homem e a mulher, né? No mundo, a verdade é essa, né? A mulher, se você for buscar na Bíblia, o que a mulher já fez na Bíblia, né? Era a mulher, quando Jesus foi sepultado, ela estava lá chorando, procurando Jesus. E outras, né? E outras mulheres que eu poderia citar aqui, mas o assunto aqui não é esse. Então a gente tem que dar mais valor à mulher. Essa é a verdade. Tem muitas mulheres sofrendo por aí. E detalhe, tem mulheres sofrendo que Maria da Penha não dá jeito, não. Essa é a verdade. Entendeu? Tem mulheres sofrendo aí que Maria da Penha não tem como fazer nada. A Maria da Penha até tenta, mas às vezes não consegue. Às vezes tenta proteger, mas às vezes não consegue. Essa é a verdade. Então, o que você não quer, eu tenho uma maneira de dizer, aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Porque a gente nunca sabe do dia da manhã. Então, é mulher dos outros, deixa para lá. É mulher que não está andando corretamente, deixa para lá. Respeite. Porque a partir do momento que você está respeitando uma mulher, você está se respeitando também. Essa é a verdade. Isso serve para homem, serve para mulher também. Né? Tem muita mulher também que quando vê uma mulher desrespeita, só que elas esquecem também que elas são mulheres também, né? E aquela história, quando cai na mão, né, daquelas pessoas que você pensa que ainda nunca ia cair, de repente um dia você pode cair. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E depois que passou esses 2 meses que a filha de Jefité foi, né, chorar com as amigas, né? Ela voltou. E aí Jefité teve que partir para outra guerra, né? E foi vitorioso também. E Jefité, ele foi vencedor, né? Deus deu a vitória a ele. E é assim que Deus faz. Eu não sei qual é o porém que tem na sua vida, né? Eu não vou me estender muito, mas eu creio que o que era para me ter falado aqui eu já falei, né? E eu não sei qual porém tem na sua vida, né? Você, de repente, é uma pessoa boa, é uma pessoa, né, cheio de talento, cheio de coisas boas, né? Mas de repente você tem um porém. Eu não sei, né? Qual é o seu porém. Eu só sei de uma coisa. Independente, né? Independente do que você esteja passando agora, né? Você pode ter. Independente do que você esteja passando agora, se você está fazendo o que é certo, né? Se você está buscando a Deus, não importa o que o homem tentou tirar de você. Não importa o porém que tem na sua vida. Com certeza, o Senhor vai fazer coisas novas na sua vida. O Senhor vai te dar em dobro aquilo que foi tirado de você. E além de te dar, né, aquilo em dobro que tiraram de você,
Ele também vai te dar dupla honra. Foi assim que Deus fez na vida de Jefité. Jefité, ele foi tirado da terra dele, né? Ele foi para outra terra, foram buscar ele, trouxeram ele de volta e colocaram ele como chefe, né? E colocaram ele como príncipe daquele povo. Então foi dupla honra. Ele conseguiu vencer os inimigos, né? Com a ajuda de Deus, e ele recebeu dupla honra. Deus é o mesmo de ontem, é de hoje e será eternamente. Aqueles que honram a Deus, com certeza Deus também vai te honrar.